Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja a estarmos em pé nesta noite, em nome do Senhor Jesus, culto de doutrina. Vamos aprender um pouco através do nosso Deus, do nosso pastor presidente, nesta noite. Amém? Estenda sua mão para cá e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, Deus amado, Pai querido, eis aqui o teu servo, Senhor, o qual tem essa responsabilidade de ministrar a tua palavra aqui nesta noite, Senhor. Sabemos, pois, que do teu servo não tem nada, Senhor. Usa ele nesta noite como um canal de bênção para que nós possamos ouvir a tua palavra falando conosco aqui neste lugar, Senhor. Permanece conosco, continua conosco, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. E todos dizem amém. Nosso pastor presidente. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Podem sentar, descansar um pouquinho em vossas pernas, Eu fico feliz no dia de hoje. Culto de doutrina é um dos cultos mais privilegiados para quem tem boas noções. Por quê? Porque o culto de doutrina vai acabar. Pastor, vai acabar? Vai. Porque quando chegar lá no reino do céu, não é mais preciso da doutrina. E por que não a gente aproveitar esse momento e começar a estudar e aprender a palavra de Deus? Porque uma coisa que me chama a atenção é como o nosso presbítero falou: se tivesse uma cantora ou um cantor, não importa, que gostasse do movimento, gostava, lá vai nada contra o movimento, mas a maioria dos movimentos são carnais, e eu olho, observo, fico calado. Porque uma mulher de Deus que pula, marcha, faz tanta da coisa, depois está intrigado com o outro, depois está sacudindo pedra no outro. Epa, que negócio é isso? Se não estava na igreja com tanta movimentação, então você não foi de Deus, não. Estou falando mulher, mas também em relação à classe homem também. O homem às vezes dá tanto no pulo, fala tanta da língua, é aquela coisa toda. Vai ver a vida dele como é que é. Mas para muito, o homem de Deus é aquele que está dando um pulo, que está rodando, aquela mulher que roda, que faz tudo. Tem mulher de Deus assim? Tem. E tem sim. Tem mulher que é do fogo e do mistério e é de Deus. Mas por trás de mulheres de Deus e de homens que se diz que é de Deus, existe uma campada de gente que só faz mesmo peça de teatro. Eu conheço um nome, mas isso é outra história. O estudo hoje não é para isso não. Eu me lembro que nos anos 80, na escola bíblica dominical, aonde eu tinha uma vontade imensa. A escola dominical um domingo, e quando era no outro domingo eu ficava doidinho para ir de novo. O mais burro daquela classe era eu. E ali todos os jovens que estavam ali eram bons de Bíblia. Imagina uma escola dominical, a minha classe tinha uns 10 jovens, tudo tinha um bom de Bíblia. Olha, era uma maravilha, viu? E eu colocava muito o professor no canto da parede. Quando eu ia fazer pergunta, ele ficava até meio assim. Às vezes, mas era mais aí que a pergunta é forte, eu fazia muita pergunta. Mas eu aprendi muito com meus líderes. Eu tive muitos líderes, Se hoje estou aqui, é porque eu fui aprendido no passado, através de muitas pessoas que me ensinaram a palavra de Deus. Então a prioridade é a palavra do Senhor, Ainda sentado mesmo, vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 13.
cada dia que passa nós aprendemos, é uma lição de vida que nós aprendemos um com o outro. O tema é submissão à autoridade. Pastor, é o senhor que está colocando esse tema? Não, é o tema que está na Bíblia. Submissão à autoridade. Os crentes têm que saber quem são as autoridades, porque tem crente da igreja que não conhece pastor como autoridade, não conhece o presbítero, não conhece o evangelista, não conhece nada no mundo. Às vezes chega em um determinado lugar, pensa que lá é a casa dele, não respeita autoridade nenhuma. Tem hora que a gente tem que pegar grosso, mas a verdade que eu tenho certeza que depois de hoje, aonde você chegar, você vai conhecer quem são a autoridade, porque a Bíblia diz: dê honra a quem merece honra. Agora, aquela coisa, chegou o irmão, vamos dar honra. Às vezes você não sabe nem quem está dando honra, viu? Quando se fala nisso, tem muitas coisas para nós aprendermos. Capítulo 13, versículo 1 adiante. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; e a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, Senhor meu Deus da glória, nós te pedimos sobretudo, Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa abrir a porta do entendimento da tua palavra, Senhor, para falar com o teu povo neste lugar, no nome eterno de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, para nós entendermos bem, eu botei um textuário aqui, embora que não seja hoje escola bíblica, mas eu fiz um textuário. Existe uma diferença entre a força e o poder. Amém? Existe grande diferença entre a força e o poder. O poder, ele fala muito mais alto do que a força. Exemplo, às vezes tem uma delegada bem magrinha, né? A grossura do palito, toca nela, ela é delegada de polícia, ela tem o poder, mas também a força tem os policiais. E todos os policiais são sujeitos a quem? A ela que é delegada bem magrinha, mas a caneta é pesada. Então a gente tem que saber quem são as autoridades.
E aqui nos diz a palavra: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Meus amados irmãos, quando nós falamos esse assunto, nós aprendemos na Bíblia vários exemplos em relação às autoridades constituídas. Mas, trazendo um pouquinho atrás, nós sabemos que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua, aproximadamente quase 7 metros, e mandou que todas as pessoas se curvassem perante aquela estátua. O rei Nabucodonosor era uma grande autoridade naquela época, e ele estabeleceu essa lei que as pessoas se curvassem perante aquela estátua. E aí você me pergunta: se nós temos que estar sujeitos às autoridades, aos magistrados, então aqueles homens, 3 rapazes, tinham que se curvar perante ele. Mas quando a autoridade, aqui diz no versículo 3: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Aí você me pergunta: eu obedeço a quem, afinal de contas? Obedeço ao Nabucodonosor ou tenho que obedecer a Deus? Primeiro lugar, a Deus. E nos diz a palavra que aqueles homens foram jogados na fornalha de fogo, mas quando jogaram os 3 homens, apareceu um homem diferente, que estava passeando no meio daquele fogo. E nos diz a palavra que aquele homem era semelhante ao Filho de Deus. Então aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, Atos dos Apóstolos 5, versículo 29. Atos 5 e 29, nos diz a palavra: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. Quando se fala essas coisas, o que mais importa obedecer a Deus do que aos homens é quando se trata desse poder público, esse mundo de política que nós vivemos, porque a Bíblia nos diz que nós somos separados desse mundo. Digamos que o presidente da República vem estabelecer uma lei que todos nós temos que fazer, mas se for baseado pela palavra de Deus, tudo bem. Se não for, nós temos que dar prioridade à palavra do Senhor. Ah, mas o presidente disse que agora por diante ele vai ser assim. Não importa o que o presidente fala, bora ver o que ele vai falar, está enquadrado com a Bíblia. Aí as pessoas às vezes se confundem em relação a isso. Sabe de uma coisa? Nós somos ordenados, nós temos sujeito à autoridade, então vou ter que obedecer o presidente. Então, em primeiro lugar, a Deus. Agora nós temos que ser sujeitos às autoridades. Agora, a Bíblia nos diz aqui, no versículo de número 5: portanto, é necessário que ele esteja sujeito não somente pelo castigo,
mas também pela consciência. Ninguém é obrigado, mas por questão de consciência. Por questão de consciência, você tem que honrar a sua autoridade. Mas tem pessoas que não têm consciência disso não. Ninguém aqui é obrigado a obedecer a ninguém. O único lugar que você vai a pulso, obedece a pulso, só se for dentro do camburão do carro de polícia. Ali ninguém vai assim alegre não. Mas tem uma coisa. Mas se um pastor de uma igreja estabelece uma ordem, não, de jeito nenhum, não vou obedecer não, vou nada. Questão de consciência. O pastor, ele falou isso, então vamos obedecer. Aí às vezes o pastor fica frustrado. Tem pastor que eu conheço que muitas vezes fica com medo. Ai meu Deus do céu, eu ia fazer um negócio, mas eu não faço, porque se eu fazer, fulano vai achar ruim, fulano que se pronta para lá. Ou obedece ou não obedece. Por quê? É questão da consciência. A Bíblia diz que é questão de consciência. Se você não tem o seu pastor como autoridade, se você não tem sua mãe como a autoridade de sua casa, se você não obedece os professores que são sua autoridade também na escola, você vai obedecer a quem? Ao mundo lá fora? Nós temos que honrar nossas autoridades pela consciência. Eu posso ser pastor, mas porque eu sou pastor, eu não vou entrar jamais, vou chegar lá no presídio, vou fazer o que eu quero lá, não. Eu sou sujeito às autoridades, eu tenho que ir de acordo com as normas do presídio aonde eu chegar. Mas tem pessoas que às vezes ultrapassam o limite. Não, eu sou pastor, pronto, vou visitar uma irmã fulana de tal, vou fazer a oração por ela, o marido dela nem em casa está, tu vai fazer o que lá? Mas eu sou pastor. É errado. O marido dela não está lá, ela é mulher sozinha, que história de fazer a oração é essa? Onde é que está a questão da consciência? Tem que se conscientizar, viu? A pessoa tem que vigiar a questão de consciência. Mas tem pessoas que nem a consciência dele parece que entra no ouvido e sai no outro. Agora, não diz aqui a palavra, vê só, viu? Deixa eu falar o que é magistrado. Magistrados são juízes, desembargador, presidente, pessoas da lei, são tudo magistrado. E nós temos que fazer o quê? Orar por esse povo, viu? Eu não votei nesse presidente atual não, mas nós que somos cristãos temos que orar por ele, porque ele vai pegar uma batata quente. Administrar um país não é coisa fácil não, e nós temos que orar por ele. A responsabilidade que ele tem é grande. Aí muitas vezes as pessoas se esquecem, vou orar por presidente, nada. A Bíblia nos diz que nós temos que orar por pessoas assim. Está escrito para nós ganharmos tempo em 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 2, aonde fala ali que nós temos que orar pelas autoridades, orar por todo, orar pelos governantes. Nós temos que ter essa consciência. Versículo 7: portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Portanto, dai a cada um ao que deveis.
Eu quero dizer um negócio seguinte: tributo. O que é tributo? De acordo com o dicionário, qual eu estava lendo, o dicionário de Aurélio, é pagamento forçado. Todo crente tem que pagar tributo na igreja. Um crente que não dá R$1 na igreja, ele está errado. Eu vou levar dinheiro para o pastor? Apoio não traga não, fique para você. Fique para você, não traga. Pastor, eu não posso levar 10. Eu posso levar 5, eu posso levar R$1. Ninguém está forçando a barra. Mas a Bíblia diz que é obrigação da gente pagar tributo. É uma obrigação nossa. Eu vou levar dinheiro nada. A manutenção da obra do Senhor depende de vocês, não depende de anjos. Vai orar aqui a noite toda, esperar que um anjo do céu venha pagar aqui o aluguel, que não aparecer nenhum. E se aparecer um anjo, de repente eu posso dar uma carreira nesse lugar, né? Porque não é fácil, né? A glória do anjo, né? A gente fica lá, aparecer de repente assim, né? Um ser espiritual que a gente nunca viu, né? Mas para pagar isso aqui depende de quem? Da igreja. Então eu estou passando para vocês o que tem de ser obrigado a pagar. Pastor, é obrigado a pagar sim. Pode pesquisar. Tributo é você tem que pagar a igreja, pagar o seu direito. Viu? Quer ver só? Você tem que pagar a CELP. Não pague não. Deixa lá. O que é que vai acontecer depois? Ah, eu não vou pagar não. Ah bom, não paga. É cortada, fica no escuro. Viu? Então tem coisas. Aqui tributos são pagamentos forçados. Você tem que pagar. Viu? Então aqui a Bíblia não diz assim que você tem que dar isso, aquilo, outro não. Mas é um dever de todo crente pagar. É assim que diz a Bíblia. Portanto, dá a cada um o que deveis: tributo, imposto, temor. Sabe o que é temor? Respeito. Você tem que dar respeito. A igreja do Senhor nesses últimos dias está faltando respeito. Está errado, viu? Tem pessoas que não respeitam, mas outro não. Olha para uma pessoa como se fosse qualquer. Ah, fulano tal, aquele camarada, não sei o que, é aquela irmã, não sei o que, isso aqui. Você tem que respeitar. Nesses últimos tempos, as pessoas querem ter respeito, mas não querem respeitar as pessoas que merecem. Nesses últimos tempos, as pessoas apontam os arqueiros nos olhos dos outros e não vê a trave que está no seu olho. Aleluia, Jesus. É o que está acontecendo nesses últimos tempos. Está faltando respeito demais. Não estou falando somente na igreja, não. Em todas as áreas sociais. Tem mãe que tem medo de falar com o filho, para o filho sacudir uma pedra nela. Então tem muitas coisas que estão faltando nesses últimos tempos. Vamos dar honra a quem tem honra. E tu não honra a tua mãe, tu vai para onde? Vai para o inferno, de cabeça para baixo. Chega uma pessoa na igreja, nós temos que honrar fulano de tal, e a tua mãe, teu pai, tu não honra. Eu não estou entendendo uma coisa dessa. Quer dizer que aquela pessoa que chega na igreja, que você não sabe nem de onde saiu, tem que honrar. O pastor tem que honrar, viu? Ele tem que honrar. Mas se o pastor não honra, aí o pessoal mete o pau no pastor. Fulano e tal veio, o pastor não honrou.
Não deu honra, não. Tem coisas que eu sei e que vocês não sabem. Viu? Tem pastor por aí. Se chegar aqui na igreja, para eu ser carinhoso com ele, eu vou dizer para ele: pastor, o senhor homem de Deus, fica ali na portaria, viu? Para os bêbados não entrar. Porque aqui vai sentar aquele auxiliar de trabalho que está ali no cantinho. Venha para cá, viu? Aí as pessoas não sabem. Aí começa a dizer: não, porque o pastor não honrou fulano. O pastor não honrou fulano. Tem cada camarada aí que merece tanta honra, viu? Aí às vezes as pessoas honram os de fora e não querem honrar os de dentro. Quer ver só? Faça um evento, faça uma campanha com pessoas da igreja. O povo, os próprios povo da igreja vai dizer: quem vai pregar? Otaviano. Vou nada, porque é nosso, porque é daqui. Mas eu não ignoro, não, porque Jesus falou que o profeta na sua pátria, ele não tem honra. Não tem, viu? Mas na verdade é essa. Às vezes você está numa igreja, mas você não valoriza as pessoas que estão na igreja. Você passa a valorizar só o que vem de lá de fora, com toda ferramenta. Aí quem vem de fora merece honra. Vai cá, pai, não sei o que, tem um monte de Deus. Aí pronto. E o que é mais chateado que eu fico invocado. Eu não estou dando lapada não, viu? Escute bem, isso é doutrina para isso. Doutrina não mata crente, não é isso? Eu já levei cada cipuada nas costas, viu? Lapada, já levei lapada assim, ó, de pastor, viu? Tem que dar uma tapa em mim e eu ficar no altar com os olhos duros, porque se eu fechasse a lágrima descia. Ficou só nadando assim até secar o nevoeiro. Já passei por isso, viu? Mas nem por isso eu fiquei com mágoa dele, não. Eu amo os meus pastores, viu? Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: às vezes o pastor da igreja, a liderança da igreja, às vezes um presbítero, não sei, estabelece uma lei. Aí vem fulana, nem da igreja é de outro lugar. Olha, aquilo que o pastor fez foi uma coisa errada, viu? Pastor está errado. E por que é que esse povo não vem dizer na minha cara? Por que não vem dizer se eu estou errado ou não? Pastor, o que é que o senhor vai fazer? Vai morder de dentro? Não. Mas a verdade eu tenho que dizer: opiniões de fora não servem para aqui para dentro. A opinião de Fernando serve para aqui para dentro. A opinião de outra pessoa que é formada em teologia, não sei o que, tanta coisa, não serve não. Para mim o que importa são opiniões daqui de dentro. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Mas muitas vezes as pessoas falam uma coisa, aí tem um escutador de coisa que fala outra coisa também. Eu vou ser sincero: o que se passa aqui não tem necessidade de ninguém sair daqui. Eu vou amarrar e vou dizer fulano de tal. Fulano de tal disse isso, fulano de tal disse aquilo. Pelo amor de Deus, eu quero lá saber se fulano é dona de grupo, se fulano é dona daquilo, se fulano é dono de restaurante, eu não sei. A opinião de fulano, Beltrano, não serve de nada não. Eu piso no pé assim, ó. Não serve. Agora cabe a você obedecer às autoridades daqui ou obedecer às pessoas da fora. Agora a Bíblia diz o quê? É questão de consciência. Questão de consciência. O pai, quando chama seu filho à correção,
deixo de ouvir o pai, vou ouvir os amigos, quebra a cara lá fora. E aí? Não teve consciência. Aí tem gente que diz assim, eu me lembro, que esse rapaz aqui, foi um negócio que aconteceu, meu cunhado fez, oxe, tu ainda está nessa, pedindo a teu pai ainda? Já está de maior, rapaz. Espera aí, ele está de maior, mas não deixou de ser filho. Aí ele disse, oxe, meu pai falar isso aqui? Não, eu tenho que pedir a meu pai, não sei o quê. Então, é a questão de consciência. Mas as pessoas não sabem, às vezes quebra a cara, depois que está todo quebrado, eu vou falar com o papai, eu vou falar com o pastor, eu vou falar com o presbítero para ele resolver isso aí. Na hora do abacaxi, que tu estava passando problema, às vezes a pessoa não procura liderança. Quando quebra a cara, eu vou procurar o pastor. Vou. E por que não veio antes? Veio depois? Depois que todo mundo já sabe, já aconteceu tanta coisa. O último, pastor, falar um negócio do Silva, diga, não é novidade não, todo mundo já sabe do que aconteceu, todo mundo torcida do esporte, a maior do Nordeste, viu? Já sabe. Então, primeiro nós temos que observar nossas autoridades, viu? Ver, às vezes tem coisa na minha vida, de gente que pega outra coisa minha, eu fico parado. O silêncio que eu dou é porque eu estou pensando antes de falar. Porque hoje em dia, pastor não pode dizer uma palavrinha, não, errou, vira manchete, bota na internet, zap, fez, rede nacional, pastor está ferrado. Até uma areguinha que teve aí um pastor com a mulher dele, há uns dias atrás, um negocinho empurra, dois casal de idoso, filmaram, botaram na internet, olha a qualidade do pastor. Menino, eu até o meu comentário ficou contra isso. Não? Porque o pessoal pensa assim, qualquer coisa, vou logo escandalizar. Não. Eu sei de tanto abacaxi por aí que eu fosse falar, ia ser escândalo de todos os lugares. Eu fico na minha calada. E quando você não obedece às autoridades constituídas, quando você não obedece, o que é que pode acontecer? Mateus capítulo 12. Quando você não obedece, 12 e versículo 25 e versículo 26. Quando as pessoas não obedecem, veja o que acontece. 12 e 25. E vou ler também, 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino quer dizer todo governo, tudo, contra si mesmo é devastado, acaba. Viu? Toda cidade ou casa, aqui assim, devastado, e toda cidade ou casa significa família, viu? Dividida contra si mesma, não subsistirá, ou seja, deixa de existir. Veja como o negócio é sério. Foi palavra de Jesus, viu? Todo o reino, vamos botar toda a igreja, dividida contra si mesmo, é devastado, acaba. Imagine só, fulana de tal não fala com fulano,
mas está tudo na igreja. Epa, tem negócio errado aí. Fulano só gosta de fulano. De fulano não quer papo, mas quer ir para o céu. Vai para o inferno. Aleluia. Que história é essa? De uma pessoa estar na igreja, eu não vou com a cara daquela mulher, eu não gosto daquele irmão. Tu gosta de quem, afinal de contas? Porque a palavra de Deus fala: se tu não ama o teu irmão, que tu vê, como é que tu diz que ama a Deus, se tu nunca viu? Está na Bíblia escrito. Ah, Pai do Senhor, benção. Amém. Não vai para frente, não. É devastado. Porque a desunião não é de Deus. E sabe quem é que faz a desunião? Muitas vezes é nós mesmos. Quando a gente vai atrás de movimento e esquece da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas fulano foi usado por Deus. Disse que fulano e tal não é meu marido. Jesus vai me dar um marido. Você que está me vendo aí. Jesus não é santo casamenteiro, pelo amor de Deus, coisa dessa. Jesus deu livre-arbítrio. Você pode pedir a Deus uma orientação. Jesus, me ajude ao escolher um marido, a escolher uma esposa, mas a decisão é tua. Mas o pessoal, Jesus me deu isso, Jesus me deu aquilo. Não, é sua decisão. Peça uma orientação a Ele, que Ele vai te dar. Está onde escrito? Tiago 1:5. Está na Bíblia. Peça a Deus sabedoria, que Ele vai lhe dar. Então, o homem e a mulher de Deus tem que pedir coisa a Deus. Agora, começa a divisão. Agora vê só: todo reino dividido não subsistirá. Toda cidade ou casa, minha gente, toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. A casa dividida é obra de Satanás. A esposa olha para o marido faz um negócio, e eu te conheço tudo nada, tu é o quê? Aí o marido vai: olha, meus filhos, faça assim. Vou para canto nenhum, pai, vou assim, assim. Filho não obedece pai, marido não respeita a esposa, a esposa não respeita o marido, fica aquela coisa toda assim. Aí você não está construindo uma família, você está construindo uma muriça. Que negócio é esse, hein? Aquela bagunça medonha, viu? Homem apanhando de mulher por aí, apanhando de tamanco. Fica essa divisão todinha. E a Bíblia diz o que aqui? Que casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Agora, por quê? Por que acontece isso? Porque muitas vezes a mulher não tem o marido como autoridade. Não, para aquilo não serve para ela. Entendeu? Aquilo não. O marido é um carregadorzinho de frete. Ele é teu marido. Ele é tua autoridade da tua casa. Ele luta para manter o sustento dentro de casa. Então merece respeito. Quem? Aquilo ali? Oxe, aquilo é do dele. Que negócio mal dividido é isso? Então, não, por isso que acontece em muitos lares se separar. Aí tem às vezes o pessoal se apega na Bíblia. Não, o homem só deixará a esposa se ele levar um parigaia, prostituição. Agora pode deixar. O camarada vai deixar chegar a esse ponto. Não é melhor corrigir primeiro, não? Tentar corrigir. Meu conselho para os casais é que um se entenda o outro, que um respeite o outro. Eu tenho que respeitar o lado
da minha esposa, como ela tem que respeitar o meu lado também. O povo tem que olhar para mim, da minha família, e dizer assim: você é a autoridade da casa, viu? E o homem tem que ver também o lado oposto da mulher. Temos que respeitar a autoridade do outro, porque senão divide a casa. Aí vira uma bagunça que não tem no mundo que a gente, não é assim? Eu vou terminar, vai muita coisa. Meu Deus, separei tanto versículo aqui, viu? Vamos para José, falar um pouquinho da vida de José, mas o assunto é submissão às autoridades, não é? Nós vamos ficar só no livro de Gênesis, no capítulo de número 41, e o versículo 40. Jesus minha cara. É 41, 40, né? Deixa eu ver. É isso mesmo. 41, 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Escute bem, todo mundo sabe da história de José, que ele estava na cadeia e etc, sofreu muito, e depois do sonho todo mundo sabe que agora Faraó pega ele e deu autoridade para José ser o governador. Portanto, José não era a liderança absoluta. Que fique bem claro. Aqui na Bíblia diz que Faraó deu direito a ele. Olha, para ele governar tudo. Epa! Mas tem uma coisa: no trono, só no trono, eu sou maior do que tu. O que é que Faraó estava dizendo? Você pode governar tudo, mas eu sou maior do que você. Que você não esqueça isso, viu? Aí José começa a governar, e todo mundo sabe da história como foi, né? Lá no Egito, né? Mas vamos ficar só no livro de Gênesis 45 e 26. Quem era José? Depois que ele recebeu essa autoridade, 45 e o 26 nos diz: então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive. Isso foi quando anunciaram a Jacó: vive, e ele também é o regente em toda a terra do Egito. José agora ele era o regente. Tudo era coordenado por José. Mas Faraó estava maior do que ele. O rei Faraó, ele era superior. Tudo que José fazia tinha a ver que o pessoal vinha Faraó, não me procure não, procure José, viu? Porque deu para José a responsabilidade. Mas tudo que José fazia, o rei estava lá olhando, fazendo. Eu imagino ele balançando a cabeça assim: certo, está tudo certo, viu? Estou gostando do seu trabalho, viu? Agora, versículo 46, versículo 31. Não diz a palavra: depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó. Veja a conversa de José com os seus irmãos, viu? Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram a mim, e os varões são pastores